Olá pessoal, tudo bem? Fábio do canal Fábio Máquinas, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma pequena experiência que eu tive no começo da carreira. Você já teve aquele sentimento de frustração? Você vai tentar resolver um problema e não consegue? Pois é, esse é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir, principalmente quando você está numa confecção que precisa de produção, que precisa ser rápido, que a máquina tem que estar funcionando, o costureiro pressionando, o supervisor pressionando. É um sentimento muito ruim. E no começo eu quase desisti. Vou confessar para vocês que eu quase desisti da vida de mecânico. Quando eu saí do curso, eu fiz um curso de mais ou menos 3 meses, numa instituição aí bem famosa, em Fortaleza. Foi um curso financiado pela empresa que eu trabalhava. Na época eles estavam com problema de mecânico, não tinha assistência sempre que precisava. Então me ofertaram o curso. Eu aceitei sem saber de nada, eu não sabia o que era. Eu só disse que sim. Disse, olha, a dona lá falou: Fábio, você quer fazer um curso de máquina de costura? A empresa paga. Aí eu disse: quero. Depois eu fui pensar, o que eu disse? Eu não sei nem o que é isso. Não sei nem botar uma agulha, não sabia nem como era o formato de uma agulha. E mesmo assim eu aceitei, né? Eu trabalhava como auxiliar, ganhando muito pouco, né? Acredito que eu era um bom auxiliar. E alguns meses depois eu fui fazer o curso. Fiz. As máquinas que eu peguei na instituição eram máquinas um pouquinho diferentes das que eu vi quando eu voltei do curso, né? Tinham modelos antigos de máquina. Para você ter uma ideia, era uma galoneira Kansai, a galoneira que a gente estudou lá era uma Kansai, e o ajuste do looper, né? Acho que só os mecânicos vão entender isso direitinho. Talvez alguém que já tenha mais intimidade, mesmo que não seja mecânico, vai saber do que eu estou falando. Para você ajustar o looper, tem um parafusozinho com rosca contrária do lado e do outro, e uma rosca fixa no meio, uma porca fixa no meio. E você afrouxava uma extremidade e outra e girava ali para você fazer o tempo de laçada do looper, né, os 3 milímetros. E para quem nunca teve contato com máquina, que aprendeu nessa máquina, quando eu cheguei na confecção, eu tive um certo impacto. Primeiro porque a primeira máquina que eu fui olhar, eu cheguei no curso, no dia seguinte já fui trabalhar já com a manutenção, com a máquina. Então, a primeira máquina que eu peguei logo foi uma galoneira BT da Ciruba, né? Calcador completamente diferente dos que eu tinha visto, suporte do looper completamente diferente. Eu fiquei logo ali meio travado, logo de cara, por causa da diferença de modelo de máquina. E eu vou dizer uma coisa, foi muito frustrante, porque eu tentava fazer os concertos baseado no que eu tinha aprendido, não que eles tenham me ensinado de forma errada, mas é porque só o impacto de ter um modelo diferente de máquina já me travou, eu já fiquei ali meio que amarrado. Então eu fui tentando consertar, e eu tive muitos fracassos. E esses fracassos me desanimaram, a ponto de eu pensar em desistir. No primeiro ano de atuação dentro da fábrica, eu sinceramente vim uma vez, voltei para casa, né? Eu ficava lá o tempo todo, o dia todo na empresa. Então eu voltei para casa e coloquei na cabeça que eu ia desistir, eu ia arrumar outra coisa para fazer. Eu tinha um sonho de fazer um curso de nível superior, eu até fiz alguns vestibulares, passei vestibular para História, para Língua Portuguesa, comecei até a estudar uma vez já, e eu fiquei meio que dividido. Eu disse: rapaz, eu não vou conseguir ser um bom profissional da mecânica, eu acho que não vai dar para mim, eu vou desistir. E eu não sei, acho que foi Deus que me abriu os olhos, porque quando eu amanheci no dia seguinte, que eu comecei a pesar todas as possibilidades que eu tinha, eu disse: eu não posso desistir. Afinal de contas, foi um investimento, eu investi tempo e até dinheiro também, porque eu me custeei lá em Fortaleza. E eu disse: eu não posso desistir, mas eu tenho que arrumar um jeito de melhorar a minha atuação como profissional. Foi aí que eu comecei a ter contato com a internet, e aí eu comecei a procurar, a fuçar na internet por manuais
não importava se era inglês, português, chinês. O chinês pelo menos tinha lá os diagramas e a gente podia ver. E eu comecei a estudar, baixei um dicionário de termos técnicos, tentei traduzir alguns textos do dicionário, e eu comecei a observar e tentar entender o texto dos manuais traduzidos para o português. E aí eu tenho uma dica que no site da Singer, a maioria dos manuais, ou todos os manuais da Singer, no site dela tem lá um link só para manuais. E eles são todos em português. Então eu achei esses manuais, achei alguns da Silva em inglês, fiz a tradução e comecei a estudar os conceitos. A primeira coisa que eu tentei entender foi o texto técnico, como vem no manual, para tentar entender o que ele estava querendo dizer. Então eu encontrei palavras como excêntrico, a elipse, essas palavras que a gente vai encontrar nos dicionários. Tradução de feed dog não tem nada a ver, parece ser cachorro que corre, mas na realidade é a serrilha, o dente. Então eu fui tentando fazer a adaptação da tradução. Foi aí quando no final do primeiro ano eu estava conseguindo já resolver alguns problemas mais difíceis, mas não foi fácil, foi difícil. A cada fracasso, aquele sentimento de frustração e tudo mais. Só que eu decidi mudar a mente em relação a isso. E quando eu decidi mudar a mente, eu comecei a melhorar, porque no segundo ano eu já estava já estava fluindo melhor. Eu estava consertando algumas coisas mais difíceis e já comecei a pensar da seguinte forma: esses fracassos devem servir para mim como experiência. Eu preciso saber no que eu errei para acertar. Por que não deu certo? Eu fiz desse jeito e não deu certo, então eu não estou fazendo da forma correta. E eu fui pesquisar a forma correta. Detalhe, gente, naquela época não tinha WhatsApp, contato de mecânico veterano para a gente tirar dúvida e tal. Era na peia sozinho mesmo. Os mecânicos mais antigos devem saber que não tinha essa facilidade toda, né? Principalmente para quem está no interior do Ceará, longe da capital, cerca de 200 quilômetros, longe da informação, não tinha contato. Os contatos de telefone que eu tinha do professor eu até perdi, eu não sei mais, lembro do nome de um pelo menos. Então não teve esse vínculo com a instituição que eu fiz o curso também. Depois, mais recentemente, é que eu vim conhecer uma escola muito boa, por sinal, do Andrade Gomes, S7 Andrade, com propaganda gratuita aqui para Andrade, e há um vínculo, né? Mas já foi na era do WhatsApp, na era do YouTube. Eu não tinha acesso ao YouTube, o conteúdo de mecânica de máquina também não era facilmente encontrável lá. E por isso eu apanhei mais, mas graças a Deus eu consegui superar muita coisa. Eu não sou o bambambam da mecânica, né? Tenho bons mecânicos aqui, parceiros aqui no sítio onde eu moro, que são ótimos, excelentes mecânicos também. Então nós estamos numa lista dos bons mecânicos, mas não foi fácil chegar aqui. Para você que está começando, que tem frustração por causa de um fracasso no conserto de uma máquina, não fique desanimado. Entenda que você precisa passar por esse fracasso, porque quando você entender onde foi que você errou, você vai começar a acertar mais. E outra coisa, a gente pensa no fracasso como se nunca tivesse consertado nenhuma máquina, não é verdade? Você, numa semana, foi beleza em 10 máquinas. Uma você não conseguiu resolver, precisou de auxílio de um mecânico veterano. Aí você acha que, pronto, não sou um profissional, não consigo mais, não é para mim. Não é assim. Certo? Você teve 10 casos de sucesso, um de fracasso, você vai achar que você não consegue? Não, estude, porque isso serve para a gente entender que nós não sabemos de tudo. Em nenhuma área da vida a gente vai conseguir entender tudo, isso é fato. Seja o médico, que estão sempre fazendo reciclagem, estão sempre se atualizando, é o mecânico, a própria costureira, gente. Quanto mais uma costureira, uma operadora de máquina, conhecer a sua máquina, melhor profissional ela vai ser. Porque ser costureira, ser mecânico, no caso da costureira aqui, não é só botar o tecido aqui e fazer a máquina costurar, não. Você precisa entender a máquina, se familiarizar com ela. Às vezes você troca uma linha, tá falhando, tá quebrando, o problema nem sempre é a máquina, pode ser só a linha, entende? Pode ser só a agulha que está torta, rombuda, ou uma agulha de má qualidade.
Então, entendendo todo esse processo de como é a costura, você vai começar também a achar a solução para o problema mais rapidamente. Tá bom, pessoal? Para esse vídeo não ficar muito longo, quero as considerações finais aqui, dizendo o seguinte: precisamos estudar. Como mecânico, nós não podemos ficar apenas à mercê do momento da regulagem, do ajuste. Eu acredito que isso serve para qualquer área. Precisamos estudar. Se é o costureiro, é o mecânico, é o dono da confecção, está todo mundo entendendo hoje que, se não estudar, não vai acompanhar o processo de mudança que está acontecendo no mundo. O mundo está em constante mudança. As coisas elas estão modernizando cada dia mais e nós precisamos acompanhar essas mudanças, porque senão nós vamos ficar para trás. Então, o mecânico tem que estudar também. Aliás, qualquer profissional hoje de qualquer área precisa estudar, certo? Precisa estudar para se atualizar, para se tornar melhor, para ter também até uma questão de satisfação pessoal, de bem-estar. Porque estudar não só aquela área específica que você atua, mas algumas coisas que estão circundando esta área, algumas coisas que são secundárias, mas que estão envolvidas, também precisa ser estudada pelo profissional. Tá bom? É uma dica pessoal, eu não paro de estudar, eu estou sempre nos manuais, eu estou sempre procurando alguma coisa nova, porque isso é importante para o nosso trabalho. Nós vivemos disso, precisamos ser o melhor possível naquilo que nós fazemos. Não podemos ficar parados, certo, gente? Isso é para qualquer pessoa. Então compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, toca aí no sininho para receber notificação e compartilha. Talvez alguém precise talvez alguém esteja precisando de um empurrão, de um incentivo desse. Quando você olha para trás, 10 anos, gente, 10 anos, eu vejo o tanto que eu fracassei, o tanto que eu acertei, que eu fui vitorioso, que eu fui bem sucedido. Eu acredito que eu acertei mais do que errei, mas aprendi muito com os erros. E eu entendo que o sentimento de frustração às vezes pode nos travar, mas a gente não pode deixar que isso aconteça. Caminhar, lutar até chegar no nível que nós queremos. Eu vou dizer uma coisa: se a gente está num nível, há sempre espaço para um outro nível. Então, como você não para de estudar, como as coisas elas não são estáticas, o mundo não é estático, ele está em sempre constante mudança, né? Ele está em constante movimento, a nossa área é do mesmo jeito. Então você tem que acompanhar essa estática, esse movimento, essa dinâmica das coisas. Então, quando você estuda, você se atualiza, você melhora, você não só melhora pessoalmente, seu bem-estar, mas também você melhora no trato com as pessoas, começa a compreender melhor as coisas, e isso é muito bom. A partir do momento em que você entende o universo, para esse vídeo não ficar muito longo, agradeço a todos, todos que se inscreveram, que estão acompanhando o canal, e compartilhe aí embaixo a sua experiência, se você teve alguma experiência, se é mecânico ou não, mas que no começo da sua carreira você tentou desistir, pensou em desistir, mas em dado momento você levantou a cabeça, encheu o peito e disse: eu não vou desistir, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, eu vou me tornar um profissional qualificado, um bom profissional, eu vou fazer diferença. Compartilhe aí a sua experiência com a gente. Trocar experiência é muito bom, a gente aprende bastante e se motiva. Então, vamos para frente, vamos acompanhar as mudanças e Deus abençoe a todos.